Então vamos meditar na palavra do Eterno, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, né? Hoje é culto de ceia, e eu quero convidar a vocês, a toda a igreja, a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 4. Faremos a leitura do verso 6 e do verso 7. Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Quem achou, dê um glória a Deus bem alto. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Se você não encontrou, pode acompanhar aqui na tela. O Leozinho já pôs aqui para nós. Diz assim a palavra do Eterno: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, baixe tua cabeça e vamos orar ao Pai. Pai Celestial, no nome santo e poderoso de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, momento de adoração na tua presença. Agradeço ao Senhor por cada vida que aqui está, Senhor. Agradeço, Senhor, por esta comunhão linda e maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai. Senhor, agora te pedimos, continua falando conosco por meio da palavra. Senhor, a tua palavra que é a verdade, Senhor, ela foi aberta, ela foi lida, Senhor. Senhor, Espírito Santo, ministra, fala conosco, abra o nosso entendimento, os nossos corações, para que possamos receber aquilo que vem do alto, aquilo que vem de ti, Senhor. Pai, eu me rendo, eu me sujeito ao teu senhorio, ao teu pastoreio, Senhor. Faz de mim boca de Deus, Pai. Senhor, para falar com a tua igreja, Pai, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, nesta manhã, eu gostaria de estar meditando com a amada igreja, falando a respeito, né, de vitória sobre a ansiedade. Só um minutinho que caiu aqui o receptor do fone aqui. Deixa eu prender ele aqui de novo. Esses negócios é uma maravilha, mas quando cai, amém. Falar a respeito da vitória sobre a ansiedade. Nós já falamos a respeito deste tema, né, algumas vezes. Já ministrei algumas palavras, algumas pregações sobre a ansiedade. A apóstola Elisa também. E meditando, buscando do Senhor, né, a palavra para esta ceia, a palavra para este culto, né, o Senhor, Ele colocou no meu coração, mais uma vez, a respeito desta questão, a respeito deste tema, porque a ansiedade, amados, ela é uma praga, né, dos nossos dias. Ela é um mal generalizado que afeta cada um de nós, né? Como se fosse uma doença contagiosa da nossa geração, da nossa época, da nossa era, né? Não é verdade? E todos nós, de alguma forma, somos afetados por isso. Nós vemos aqui que a própria palavra de Deus, ela fala que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Nada deve nos inquietar. Diz que nós devemos levar tudo ao Senhor nosso Deus em oração.
com súplicas, com ações de graças. Fala aqui, e aí então, a paz do Senhor que excede todo entendimento, ela guardará as nossas vidas, guardará os nossos corações. Só que nós temos vivido uma realidade muito diferente. Muitos cristãos, homens e mulheres de Deus, têm vivido uma realidade diferente. Têm vivido uma realidade de inquietações, aonde parece que a sua vida não há paz, aonde parece que a sua vida, sabe, é um mar, sabe, de tribulação, de inquietação, onde ela só vive inquieta, onde ela só vive ansiosa, onde só vive angustiada, porque a ansiedade, as inquietações são angústias, né? São tribulações, sabe, são coisas que nos trazem incertezas, que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria. E nós temos visto quantas e quantas pessoas que têm tido a sua alegria roubada, a sua paz roubada, que sabe que ao meditar na sua vida só tem incertezas, tribulações. Então nós temos visto que a ansiedade, ela tem sido um mal que tem nos atingido de uma forma terrível, que tem feito, sabe, com que eu e você venhamos até mesmo a nos frustrar com Deus, com as coisas do Senhor. E muitos têm achado até mesmo que a ansiedade tem se tornado normal. É normal viver assim. Tem gente que acha normal viver angustiado, que acha normal viver cheio de incertezas, tribuloso, dia após dia, ali, tribulação, sem paz, sem alegria, sem prazer de viver, inquieto com tantas coisas, tendo aquilo que de mais precioso Deus tem nos dado, a paz que excede todo entendimento, e nós vivendo ali, né? E as pessoas estão achando normal. Muitas pessoas acham normal. E aí muitos dizem, não, mas isso é coisa da alma, é coisa natural do ser humano, né? Ficar inquieto, ficar ansioso, né? Ficar desta forma. Você vai no psicólogo, ele fala, não, mas isso é normal, acontece, não sei o que lá, o outro, não, é verdade. Mas quando a gente vai para a palavra, quando nós nos aprofundamos nas coisas de Deus, o que Jesus ele fala? O que a palavra de Deus ele fala? O próprio texto que nós lemos fala que não devemos ficar inquietos por coisa nenhuma. Então, nada nas nossas vidas deve tirar a nossa paz, deve tirar a nossa alegria, deve trazer angústias em nossas vidas. O próprio Senhor, quando Ele ministra lá o sermão da montanha, eu já peço para o Léo colocar em Mateus no capítulo 6. Se vocês quiserem acompanhar, é Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Jesus ele vai falar a respeito, né, das inquietações da vida, das solicitudes da vida. E Jesus ele vai falar que nada disso deve fazer parte do nosso cotidiano, não deve fazer parte da vida de um cristão, embora precisamos de todas elas. Colocou, Leozinho? Mateus 6, 25. Vamos ler junto? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus está falando do quê? Das nossas necessidades básicas, das nossas necessidades diárias, daquilo que todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, todo mundo precisa se vestir, sim ou não? Jesus está falando a respeito das nossas necessidades, que todo mundo tem.
Vamos lá. Não é a vida mais do que o mantimento e o vosso corpo mais do que o vestuário? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está dizendo, olha, tudo o que a gente sabe ficar inquieto, tudo que a gente ficar preocupado, tudo que a gente ficar de alguma forma ali atribulado, isso não vai mudar o curso da nossa vida. A tua inquietação, a minha inquietação, as nossas preocupações não mudam a nossa vida. 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Olha só como Jesus, ele nos trata. Quando nós ficamos totalmente, tomados pela incerteza, tomado pelas inquietações, pelas ansiedades. Jesus nos chama de quê? De pessoas de pequena fé. Guarda isso. Vamos lá. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Jesus faz agora uma advertência. Fala, olha, esse negócio aí é para quem não conhece a Deus. Inquietação, tribulação, ansiedade, todo esse tipo de coisa é para quem não conhece a Jesus. Quem não conhece a Deus. E ele fala, ele deixa claro que Deus, ele sabe que a gente precisa disso. Jesus está falando de necessidade que todos nós temos. E ele fala que Deus, ele sabe que nós temos essas necessidades. Deus, ele sabe que eu e você precisamos. Deus sabe de tudo quanto eu e você nós estamos necessitando. Agora põe o verso 33, que todos nós conhecemos. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus dá a chave. Jesus, ele fala como ter vitória contra as inquietações. Primeiro, sempre Deus em tudo. A sua justiça. As coisas que nos inquietam, as coisas que nós necessitamos, Deus acrescenta, Deus vai prover, Deus vai agir, Deus de alguma forma vai trabalhar. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus fala, não fique inquieto. Pensando no amanhã, vença hoje as dificuldades que foram apresentadas, que se levantam todos os dias, enfrentamos dificuldades. Daqui o texto ele fala, Jesus falando sobre a solicitude, ele fala que a gente se tornou pessoas de pequena fé. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai gerar o que na tua vida? Desobediência. Porque quando nos tornamos incrédulos, nós desobedecemos a Deus, queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, porque nós não estamos confiando no Senhor. As inquietações nos levam para longe de Deus. A Bíblia fala que o coração ansioso abate o homem. Um coração inquieto te abate. Um coração inquieto faz você ficar mal. Consequentemente, quando ficamos inquietos, quando ficamos maus, e Jesus falando, ele fala, chama a gente de pequena fé.
ele fala que a nossa fé, o que acontece? Ela vai diminuindo, ela vai se esgotando, gera incredulidade. E aí a pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de crer em Deus, tem dificuldade de crer naquilo que Deus, Ele diz que Ele vai fazer. Porque você quer tomar a rédea da situação da tua vida e resolver por conta própria. E aí é onde nós mais cometemos erro. Quem nunca cometeu uma burrada quando quis fazer as coisas do seu próprio jeito? Quantas burradas cometemos? Porque nós quisemos, né? Que nós ansiamos fazer as coisas por nós mesmos e não colocamos na mão do Senhor. Levante a mão quem nunca fez isso. Todos nós. E quantas pessoas continuam nesse ciclo de fazendo coisas erradas, porque está inquieta, porque está cheia de incertezas, porque está tribulosa, porque está ansiosa. E aí fala, não, mas eu creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus. Está falando da boca para fora. É da boca para fora. Porque Jesus nos chamou de pequena fé. Jesus mesmo já descortinou o que está. Ele fala, não, você é uma pessoa de pequena fé. Você não está crendo. E quando ficamos assim, nós deixamos de crer no Senhor. E agimos por conta própria. Sabe, e as pessoas, elas confundem. Muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão inquietas, porque realmente não têm fé. Realmente não tem fé. E as pessoas, elas confundem muito a questão da fé. Já ensinei sobre a fé. Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. E aí o que acontece? Existem vários tipos de fé. A fé que todo mundo tem, fé para a salvação. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessou Jesus, né? Crê que Ele ressuscitou dos mortos, glória a Deus, vai para o céu, porque foi salvo pela fé. Mas existe a fé do salvo, são fé para obras, fé para milagres, fé para situações, e muitas pessoas, muitos crentes não têm essa fé. Muitos crentes não desenvolvem esta fé. São pessoas de pouca fé, de pequena fé, porque só possuem fé de salvação. Só possui a fé para ser salvo, vai morar com Deus no céu, glória a Deus. Mas vai passar uma vida de tribulação, uma vida de angústia, uma vida de erros, e não está colocando as suas coisas nas mãos do Senhor. Então, por isso que muita gente está vivendo, que vive as tribulações, porque lhe falta fé, não crê na palavra do Senhor, não crê nos profetas do Senhor. Crede no Senhor vosso Deus, estáis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas pessoas não crê naquilo que é ministrado, naquilo que o profeta, o homem de Deus fala, porque ela quer tomar as rédeas da situação para ela. Porque a inquietação gera a incredulidade, desobediência. E aí todas as vezes nós ficamos o quê? Errando e estando num círculo vicioso. E aí como é que você sabe disso? Vê os teus sentimentos, as tuas emoções, vê como é que está o teu trabalhar, acorda ansioso, dorme ansioso, vive inquieto, vive sem paz, vive sem alegria. Diabo roubou. E cada dia mais ele encontra uma brecha para estar trabalhando em nossas vidas. Nós precisamos quebrar isso em nossas vidas. Precisamos quebrar. Jesus disse que as pessoas do mundo, né, eles estão procurando estas coisas, eles vivem desta forma, mas o crente vive diferente. O crente precisa ver diferente. Vivemos as mesmas coisas que eles, mas nós temos que viver de forma diferente. Aonde? Dentro do reino, andando no reino, pensando no reino, vivendo o reino, se preocupando no reino. As coisas, Jesus ele vai colocar
nos eixos. Jesus, Ele vai prover. Jesus, Ele vai mover. Jesus, Ele vai estar operando e trabalhando em nossas vidas. E Ele vai colocar por terra as situações que nos trazem a ansiedade, as inquietações. Eu me lembro, já testemunhei aqui e já ensinei para pessoas, muitas vezes, naquela época que eu estava com aquele cisto enorme, né, aqui, e eu, no dia que eu fui, eu me lembro que no dia que eu fui para o hospital com tanta dor, parecia que eu ia morrer de tanta dor, e quando eu cheguei no hospital ali passando mal, né, aí eles me levando na cadeira de roda, e eu ali, né, colocando os bofs para fora de tanta dor que eu sentia ali, gemendo de dor, e havia uma senhorinha que estava lá, uma serva do Senhor, e quando ela me viu, na hora o Espírito do Senhor falou para ela: ore pelo meu servo, interceda por ele, e ela começou a interceder por mim, e aí depois de algumas horas, nos encontramos lá, onde se faz a tomografia, e eu morrendo de dor, já tinha tomado tudo quanto é tipo de remédio para dor, e morrendo de dor, e caminhando, e morrendo de dor, né? E aí uma hora ela chegou e falou assim: meu filho, quando eu te vi, Jesus já te mandou eu interceder por você, e eu estou olhando para você, e eu quero falar que Deus já te deu a sua vitória. Ela falou: só o fato de você estar assim, e você não está reclamando, você não está resmungando, você está desse jeito, Jesus, Ele te deu a sua bênção, a sua vitória. E ela me deu uma palavra, e ela falou assim para mim, assim: não peça para que o Senhor tire a tua dor, não peça nada para o Senhor, só diga para Jesus assim: Jesus, suspende a minha fé. Ela disse assim para mim. Ela nem falou assim: Jesus, aumenta a minha fé. Ela disse assim: Jesus, suspende a minha fé. E eu peguei aquela palavra, e eu criei naquela palavra como uma palavra de Deus ao meu coração. Eu criei que era o Senhor, o Espírito Santo, que estava falando com aquela senhora para mim. E eu só dizia assim para Jesus: Senhor, suspende a minha fé. Suspende a minha fé. E cada vez que eu pronunciava essa expressão, eu sentia alívio. Eu sentia alívio daquela dor infernal, sabe, que me incomodava, que me inquietava. Eu não pedia mais para Jesus tirar, não pedia mais para Jesus nada, eu só pedia uma coisa. Eu falava: Senhor, suspende a minha fé. Sabe, e eu tomei aquilo como palavra de Deus. E aquela, sabe, tribulação, aquela ansiedade, aquele mal na minha vida, sabe, ele foi sendo cada vez mais diminuído. Demorou para eu operar, demorou semanas para operar, e continuei semanas sentindo dores horríveis, mas todas as vezes eu dizia: Senhor, suspende a minha fé. E eu sentia o alívio de Deus vindo sobre a minha vida, eu sentia a mão de Deus me tocando. E nós temos que crer, nós temos que, sabe, que crer naquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas, e não querer a gente resolver, porque se a gente for querer resolver, a gente erra, a gente peca, a gente termina falando contra o Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que sim, que eu e você, nós temos condições, que é possível vencer as inquietações, vencer a ansiedade, vencer as tribulações, as angústias. E não, sabe, passar a vida, sabe, assim, tribulado todo dia, angustiado todo dia, sem paz todo dia, sem alegria todo dia. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que viver desse jeito é pecado, porque não é a vontade de Deus, porque nos afasta de Deus, e tudo que nos afasta de Deus, ela é o quê? Pecado. Então, se eu vivo angustiado, se eu vivo ansioso, se eu vivo sem paz, eu tenho que parar e falar: não, Deus, a minha vida tem que mudar, porque isso é pecado, porque isso me afasta de Ti, isso me faz eu reclamar. Em vez de adorar, eu estou reclamando. Em vez de dar graças ao Senhor, eu estou resmungando. Em vez de dar graças ao Senhor, eu fico dizendo: ó Deus, até quando? Ai Deus, ai minha vida. Ai Deus, por que você está fazendo isso comigo? Sabe, a gente fica colocando, sabe, na conta de Deus
E não podemos fazer isso. Nós temos que falar: Senhor, aumenta a minha fé, suspende a minha fé, e Senhor, me ajuda a vencer isso, porque eu não quero pecar contra Ti, Senhor. Eu não quero que as inquietações da vida, Senhor, me façam pecar contra Ti. Há uma oração tremenda na Bíblia, né? Onde Salomão, ele fala assim: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, mas me dê a porção necessária que eu preciso todo dia. Porque se o Senhor me der a riqueza, eu posso me esquecer do Senhor e pecar contra Ti. Se me deres a pobreza, Senhor, eu posso, Senhor, blasfemar contra Ti e pecar contra Ti, Senhor. Mas a minha porção que eu tenho, a minha porção diária, que supra as minhas necessidades, Senhor Deus, aí eu não vou reclamar. Porque tudo o que eu preciso, Deus me dá. E Deus tem nos dado a porção diária, a mim e a você todos os dias, nós reconhecendo ou não, sabendo ou não. Deus todos os dias, assim como Ele fazia no deserto, que Ele entregava o maná, todos os dias existia um maná celestial que é derramado para mim e para você. Todos os dias existe uma porção que Deus Ele derrama na minha vida, na tua vida, você querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, usufruindo ou não usufruindo, Deus Ele derrama uma porção diária para cada um de nós. Nem é pouco, nem é muito. É a porção que eu e você, nós necessitamos, assim como Deus derramava o maná todos os dias. Ele derrama sobre nós. Há um maná celestial que Deus derrama sobre nós. Há uma porção diária que Deus derrama sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender e reconhecer e tomar posse, usufruir de tudo aquilo quanto Jesus conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Se Deus está falando que é os gentios, se Deus está falando que é aqueles que não conhecem a Ele, que ficam presos nisso, significa que eu e você, nós vivemos em uma outra esfera, em um outro ambiente, num outro tipo de glória, que é a glória de Deus, que é o ambiente de Deus, que é a esfera de Deus. Embora no mundo estamos, mas há uma diferença entre aquele que serve e não serve a Deus, há uma diferença entre o justo, há uma diferença entre o ímpio. Jesus disse: no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E Ele disse que eu e você nele somos mais do que vencedores. Então temos que reconhecer: peraí, viver desse jeito não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, significa que tem algo errado. O que é errado é o que? É pecado. E eu quero sair deste ambiente, eu quero sair desta condição, eu quero estar debaixo de um ambiente de glória, de um ambiente de bênção. Reconheça aonde, sabe, nós somos mais frágeis. O que mais traz ansiedade e inquietação na tua vida? Cada um de nós temos uma área específica, sabe, aonde nós ficamos mais ansiosos, mais inquietos, aonde nós ficamos ali, sabe, mais vulneráveis. E busque se fortalecer nesse momento, nesta área da sua vida. De que forma? Renovando a tua mente, renovando os teus pensamentos, meditando na palavra, nas promessas de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uns tempos atrás, acho que uns meses atrás, eu estava fazendo um curso com um homem de Deus, que ele estava ministrando, ensinando, né, a respeito dos anjos. Eu gosto muito de estudar sobre os anjos, gosto muito desse tema, sabe, eu me aprofundo muito nesse tema. E uma coisa muito interessante, ele ensinou: você quer saber mais sobre qualquer assunto, seja anjos, ou uma área da tua vida que você precisa, sobre cura, sobre libertação, procure na Bíblia todos os textos que falam sobre esse assunto. E leia, medite. Né? No caso ele falou, procure todos os textos que falem sobre anjos. E veja o porquê
Eles se manifestaram porque apareceram, de que forma, o que eles vieram fazer, as mensagens que trouxeram, né? Isso e aquilo, e você vai começar a entender, você vai começar a se aprofundar para você poder fluir naquele assunto. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Veja todos os textos da Bíblia aonde o Senhor Jesus ministrou cura, aonde o Senhor Jesus falou sobre cura, e você vai começar a entender, você vai começar, sabe, a fluir, você vai receber dele. Você vai ver, peraí, Jesus, ele curou um homem e disse para aquele homem assim: olha, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Existem enfermidades que nos assolam por causa de pecado. Eu pequei, fiz algo que desagradou a Deus e aquilo gerou uma enfermidade. Jesus curou um homem e disse: não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Peraí, existem doenças que não são curadas porque não há perdão, precisa haver perdão para ser curada. Jesus, quando viu lá o jovem descendo lá, né, 4 trazendo ele lá, descendo no telhado, Jesus, a primeira coisa que olhou para o homem, disse: teus pecados estão perdoados. E aquilo foi um escândalo. E aí aquele homem foi curado, porque Jesus perdoou os pecados daquele homem. Outro Jesus, a mulher está andando corcunda, a mulher não consegue ficar ereta, a mulher está assim. E Jesus disse: filha de Abraão, ser livre desta prisão espiritual. Aquela doença num cativeiro espiritual, um espírito de doença, um espírito de enfermidade, de aflição, aprisionava aquela mulher há muitos anos. E Jesus então mandou embora aquele cativeiro e a mulher ficou curada. Opa, existem doenças que são cativeiros, espíritos aprisionam a pessoa numa situação. Outros você vai ver que perguntaram para Jesus: Senhor, é por causa de pecado? Foi ele, foi o pai? Quem pecou? Porque a pessoa nasceu assim. Jesus falou: não, isso é para a glória de Deus. Existem enfermidades aonde a glória de Deus será manifesta, e assim por diante. Você vai olhando e você vai aprendendo tudo a respeito daquilo. A sua mente é transformada, porque você, pela palavra de Deus, é renovado. Então, tudo quanto é promessa, tudo quanto é palavra de Deus a respeito da tua vida, naquela área que te inquieta, tenha uma mente transformada pela palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, inculque a palavra de Deus, sabe? Faça um banquete, mergulhe naquela palavra e você vai começar a fluir nela. E os crentes nem quer mais ler a Bíblia, não quer mais nem meditar na palavra do Senhor, nem leva a Bíblia para a igreja, nem lê a Bíblia em casa, em lugar nenhum. Hoje nós temos Bíblia no celular, no tablet, em todo lugar, mas a pessoa não está nem aí com a palavra de Deus e quer os seus problemas resolvidos, quer as suas inquietações resolvidas, mas nem está aí com a palavra do Eterno. Tem que mergulhar na palavra de Deus, tem que se encher da palavra de Deus, tem que ter mudança através da palavra de Deus. Tem que ser instruído pela palavra do Senhor. Tem que encher a mente. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio de coração vazio da palavra de Deus. Por isso que você vê os crentes inquietos, aborrecidos. Você vê eles ali sem alegria, vê sem paz, vê eles, sabe, sendo roubados. Constantemente Satanás os rouba, constantemente Satanás faz uma ciranda na vida deles, sabe? Cadê a alegria da salvação? Cadê o amor do Senhor? Cadê a paz que excede todo entendimento? Foi roubada. Cadê a coroa dela? Está enterrada. Porque a gente não está se enchendo, não está tendo mudança de sentimento, de pensamento. Eu quero ler um texto. Léo, vamos ler. Filipenses 4:8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha lá, tudo que eu estava falando. Nós temos que, encher as nossas mentes. E aí você vai olhar qual é a área que eu estou sendo mais sensível, mais inquieto, aonde eu fico mais tribulado, onde não há paz da minha vida. Você vai na palavra do Eterno e você vai pedir: Senhor, ministra na minha vida nesta área, e você vai procurar tudo que a palavra de Deus está dizendo a respeito desta área, e você vai se fortalecer, você vai ter uma mudança de entendimento, você vai ter visitação do Senhor, revelação do Espírito Santo de Deus, você vai se encher, os teus pensamentos, você vai pensar, você vai meditar, você vai, fluir das coisas do Senhor, para que haja uma mudança. Você vai começar a orar esta palavra na tua vida, você vai começar a ver que conforme você vai usar a palavra, a Bíblia diz que a palavra é o quê? A espada do Espírito. Tem um monte de espada enferrujada, um monte de espada, que não está afiada, está lá guardada a espada. Não tem crente que não usa a espada precisa ser usada. Você precisa afiar a espada. Como que você afia a espada? Lendo, meditando. E você vai usar a palavra de que forma? Falando. Você vai falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é poderosa. Nós lemos aqui no texto no início, fala: Deus, por sua palavra, Ele deu uma ordem e tudo criou. Ele soprou, as coisas vieram a existir. Você vai usar a palavra, não a tua, mas a palavra de Deus. E Deus, Ele zela para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles fazem o quê? Eles executam a palavra de Deus. Quando você fala a palavra do Senhor, os anjos se movimentam, os anjos trabalham. Há uma movimentação no mundo celestial quando você usa a palavra. A palavra do Senhor é poder. Eu gosto muito daquele salmo que fala, que a palavra do Senhor, faz as corças darem cria. A palavra do Senhor desnuda os bosques. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Que você está se alimentando dela, você está, se saturando dela, você está meditando e fluindo esta palavra. Aí nós vencemos pela palavra do Senhor. E o texto que nós lemos lá de Filipenses também fala que nós devemos fazer o quê? Dar ações de graças a Deus. Você vai orar, você vai suplicar e você vai dar graças ao Senhor. Gratidão a Deus. Gratidão significa que você reconhece, que você confia. Você vai dando graças ao Senhor, você vai bendizendo o nome do Senhor, você vai mudando de dentro para fora a situação. A situação está lá fora, me oprimindo, trazendo peso, mas você de dentro para fora, você vai mudar, porque mananciais de águas vivas fluem do nosso interior, e de dentro de nós flui para fora, jorrando, pondo por terra todo o mal, por causa das ações de graças, gratidão a Deus. Porque quando você é grato a Deus, você está dizendo que você crê. Quando você é grato a Deus, você está dizendo que você confia. Quando você é grato a Deus, está dizendo que você entrega a tua vida nas mãos do Senhor. E você sabe que Ele é justo, que Ele é fiel para cuidar de nós. O verso 15 fala aí: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Várias passagens da Bíblia falam a respeito desta gloriosa paz. Colossenses 3,15, que fala sobre isso. Eu vou ler para vocês. E a paz de Deus, da qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações
e sede agradecidos. Fala que a paz tem que dominar. E olha só, a palavra gratidão mais uma vez aparecendo. Ser grato a Deus, ser grato ao Senhor. A gratidão gera na minha e na tua vida a paz. A Bíblia nos convida a glorificar a Deus. Em todo momento, a Bíblia nos convida a sermos gratos a Deus, porque a Bíblia nos está entregando, né, uma chave maravilhosa. Porque a gratidão, ela demonstra a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa certeza em Deus. Quantas pessoas não têm dado glória a Deus? Quantas pessoas só têm olhado, né, o mal, só têm olhado a angústia, só têm olhado a tribulação desta vida? Na vida, né, torno a repetir, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas a aflição não é para vencer, a aflição não é para dominar, a aflição ela é passageira. A Bíblia diz, o choro pode durar quanto tempo? Quer dizer que o choro ele tem prazo para acabar. Sim ou não? Sim. A noite é eterna? A noite ela passa. Mas a alegria? Vem pela manhã. Vem pela manhã. Há um novo tempo. Então tudo nas nossas vidas não pode nos dominar a não ser a paz de Cristo, o amor de Cristo, porque tudo vai passar. São blocos passageiros. E tem pessoa que não deixa passar a tribulação, ela guarda para si. Ela guarda dentro dela. A tribulação vem, ela abraça. É minha. Não, deixa embora. Libera para ir embora. Libera para ir embora o mal. Libera para ir embora tudo aquilo que te traz escuridão na tua vida. Libera tudo aquilo que te traz pesar na tua vida. Vai embora, já foi o tempo, porque há um amanhecer de Deus para nós. Há um amanhecer do Senhor em nossas vidas. O Senhor, Ele quer fazer brilhar a luz do sol em nós, no nosso espírito. E hoje Ele nos ensina, Ele nos mostra que nós podemos vencer as inquietações. Jesus, Ele nos mostra que nós podemos sim ser vitoriosos sobre qualquer luta e dor que nós tenhamos a passar. E é no meio da dor, é no meio da tempestade, aonde Deus vai se revelar, onde Deus Ele vai operar, aonde Deus Ele vai mostrar o amor, o cuidado, o carinho dEle para com as nossas vidas. Não é no momento da paz, é no momento da luta, que Deus Ele vai mostrar a grandeza dEle, o poder dEle, o amor dEle, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é maravilhoso. Quantas vezes nós vemos os discípulos passando lá, o barquinho, o sufoco, na tormenta. Daí o barquinho parecia que ia afundar, e Jesus lá dormindo. Jesus lá tranquilo. E aí Jesus, então, Ele repreende os elementos e a bonança. E então é nessa hora que Jesus Ele quer repreender o mal. É nessa hora que Jesus Ele quer mostrar a grandeza nas nossas vidas. Então não deixe que o mal, que as inquietações, ela venha dominar a tua vida, a tua mente, sabe, o teu dia a dia. Não, mais uma vez vou ler Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus quer guardar os nossos sentimentos. Sabe, eu gosto muito da palavra que diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Só que nós muitas vezes fazemos o quê? Sufocamos a mente de Cristo, a voz de Cristo, para que a nossa sobressaia. Mas quando nós nos aprofundamos no Senhor, e quando nós temos uma mudança de mente, pela Sua palavra, com atitudes, com ações de graças diante do Senhor, né, com reconhecimento, então a mente de Cristo,
ela vai fluir, a mente do Senhor vai fluir, porque com a palavra do Senhor, né, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, então a mente do Senhor, a sua palavra, ela vai modificar e vai nos dar a vitória, no nome precioso de Jesus, amém? Então receba a vitória contra as tuas inquietações. O que te inquieta, você é vitorioso sobre isso. O que te traz insegurança, você é vitorioso sobre isso. O que te atribula, você é vitorioso sobre isso, porque Jesus nos garante esta vitória. Jesus, Ele é a fonte desta vitória, e nele eu e você, nós vamos andar, como a gente canta sempre, né? Rompendo em fé, oh meu Jesus, como é que é a passagem? Se o mar não se abrir, eu vou caminhar sobre o mar, vou caminhar sobre a montanha, você vai romper na fé, rompendo em fé, a gente rompe. Se o mar não se abrir, você anda por cima dele, você vai passar, não importa qual seja a circunstância, porque Jesus é o nosso general, Jesus está na frente, Jesus garante todas as coisas. Você conhece alguma batalha que Jesus perdeu? Não. Jesus sozinho, ele desceu ao inferno, ele carregou todos os nossos pecados, e aí ele foi para o inferno direto. E aí lá estava toda a corte, Satanás, seus demônios, estava todo mundo lá, achando que ia se dar bem. Mas quando Jesus desceu lá, a glória dele fez todo o inferno cair por terra. Todo mundo caiu por terra ali, todos os demônios estavam ali, todos que estavam ali, professaram que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Ele tomou a chave da mão do inferno, o diabo não é o dono do inferno não. Jesus tem a chave, Ele é o dono. Tomou a chave da morte, Ele é o dono. Jesus é o dono de tudo e de todos. Ele não perdeu nenhuma batalha, Ele nunca vai perder nenhuma batalha. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Sabe? E nós temos que glorificar a Deus, dizer como os anjos lá em Apocalipse falam, o que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, as ações de graça, o reino e o poder para sempre, porque pertence a Ele somente. Então tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Declare mudança na tua vida, guerreie em tua vida, sabe, use a palavra do Senhor ao teu favor, pegue a Bíblia lá e comece a se aprofunda e você começa a declarar a palavra de Deus. Você fala, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso na sombra do Onipotente. Mal nenhum me acontecerá, praga nenhuma vai chegar na minha tenda. Deus deu ordem aos anjos dele a meu respeito para me guardar. Anjos, me guardem, faça uma guarda ao meu redor, porque o Senhor deu ordem para vocês me guardarem. Comece a usar a palavra, comece, a tomar posse daquilo que é teu por direito, que é a palavra do Senhor. Jesus se fez maldito para você ser bênção. Jesus não se fez maldito para você ser maldito também, não. Jesus se fez maldito para você ser bênção. Para a tua casa, a tua família, todas as tuas áreas ser abençoadas. O reino se conquista de que forma? Jesus disse. Como é que se conquista o reino? A força. Jesus diz, o reino é tomado à força. Qual força? A tua? A do Espírito. Não por força ou violência, mas pelo meu Espírito. E você vai entrando no reino. Você vai entrando no reino pelo Espírito, pela força do Espírito. E você vai fluindo. Você vai estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Você vai estabelecendo a glória de Deus na terra, dentro de você em primeiro lugar. E aonde você pisar, aonde você for, você estabelece o reino. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Espero que esta palavra fale ao teu coração e te encoraje cada dia mais a andar de vitória em vitória. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos celebrar esta vitória. Vamos celebrar esse momento profético.
Vamos celebrar esse momento de grande alegria, de triunfo que Jesus conquistou para mim e para você.